E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Professor, e essa questão da política que está acontecendo na China, que a população, né, foi para as ruas, se rebelou contra o governo, e muitas pessoas nunca imaginaram, porque a população chinesa ali, o governo sempre teve tudo muito sob controle. Um país muito ditador, né? Como que você enxerga isso lá na China? O que está acontecendo, esses últimos acontecimentos? Por que começou? O que está acontecendo lá? Fala um pouquinho pra gente. Bom, essa história, assim, ela ganhou esse corpo todo com a política, como eu mencionei, uma outra política insana, que é a política do Covid-0. E assim, eu não sei se todo mundo tem clareza, né? Política de Covid-0 não é lockdown, fechar as coisas, normal, que a gente viveu aqui, que as pessoas ficaram extremamente incomodadas e que foi difícil, e que se viveu em outros países democráticos. Lockdown chinês é outra história. Você é pego na sua casa, levado, se você tem Covid, você é pego, levado para um centro de isolamento, de quarentena, e você fica lá. E assim, as descrições desses lugares são terríveis. Tipo, um lugar que não tem banheiro, então as pessoas fazem um checklist do que você tem que ir, como você tem que, o que você tem que levar de coisa, e um dos itens ali na lista é levar cuecas ou calcinhas descartáveis, porque você não vai poder tomar banho. Não tem como você tomar banho naquele lugar. Aí tem briga por água, por comida. Outra item assim da lista comum é leve um tapa-olho pra você dormir, porque tipo, o lugar é aberto, claro, o dia inteiro, com claridade, você não consegue dormir, com luz acesa, sujeira, tem todo tipo de problema. Então você é preso e levado, alguns chamam de campos de refugiado, pessoas que passaram por isso falam que foram levadas para um campo de refugiados, o equivalente a um campo de refugiados, e você fica lá preso. Além disso, você tem os lockdowns sendo exercidos, aplicados de formas assim muito agressivas. Isso começa com um grupo de 10 pessoas que houve um incêndio e morreram, porque estavam trancadas. A gente não sabe o certo, mas se diz que não, elas estavam trancadas por causa do lockdown. Porque o governo vem e te tranca. Tem relatórios de pessoas que o governo vira e fala assim, dá a chave da sua casa. Entra. Tranca por fora e você tá preso. Outros, eles têm vídeo disso, né? Eles fechando lugares e lacrando por fora. E as pessoas ficam presas. Soldando portas, eu vi vídeo, né? Então. E aí, assim, isso acontece porque se tem um lugar com 200 mil pessoas, uma comunidade inteira, um prédio inteiro, e alguém tem a suspeita de Covid ou tem Covid, o lugar inteiro é trancado. O lugar inteiro é isolado. E aí tem vários outros problemas. Por exemplo, você não tem comida. Então você trancou as pessoas em casa, mas não tem comida. Porque não funciona o delivery. Porque tá todo mundo trancado. Porque ninguém pode fazer nada. Não é um lockdown normal, entendeu? Que a gente viveu aqui, ou o fechamento das coisas. Não é isso. É outro nível de... Nem serviços essenciais de paranoia, de loucura, entendeu? É uma coisa muito mais controladora. Isso permitiu, no começo da pandemia, que a gente não tinha nenhuma alternativa. A única alternativa no começo da pandemia era o quê? Não deixar o vírus espalhar. Por quê? Porque ninguém sabia como era, não tinha hospitais preparados para receber quantidade de pessoas precisando. Então, uma das primeiras movimentos da pandemia é as pessoas indo atrás, os governos indo atrás do quê? De respirador, de equipamentos, de coisas para lidar com uma quantidade de pessoas sendo tratadas em níveis maiores, construírem hospitais, etc., reformar o hospital, preparar o sistema de saúde para isso. Então, uma das poucas armas que se tinha era não deixar que o vírus se disseminasse muito rápido. E por isso veio os isolamentos e os lockdowns. Só que o que aconteceu? A pandemia evoluiu e nós criamos vacinas, as pessoas foram pegando, elas foram ganhando uma imunidade natural de rebanho, várias coisas foram acontecendo que você começou a gerenciar a pandemia de uma outra forma. E no começo, todo mundo veio com a mesma medida chinesa, só que ninguém conseguia controlar do mesmo jeito que a China.
Então a China era mais bem sucedida, porque ela é uma ditadura, ela impõe essas regras e todo mundo seguir, pronto, e ela tinha meios de forçar as pessoas e ninguém vai reclamar e ninguém vai ter o que fazer. E aí a economia chinesa voltava ao normal muito mais rápido. Então a China foi muito menos afetada. E a China não teve casos. E no começo todo mundo falava assim, a China tá mentindo. Esses números não são reais. E não, os números talvez fossem reais mesmo. A China não teve um contágio daquele jeito que a gente assistiu em todos os outros lugares. Porque ela impunha as pessoas a não se encontrarem. Não tinha como acontecer. E ela testava todo mundo o tempo inteiro. E ela criou uma máquina de testagem gigantesca. Assim, gigantesca. Jamais visto, assim. São as 10 maiores empresas de testagem, elas faturam mais de 6 bilhões e lucram mais de 2 bilhões e meio de dólares só com testagem. Então são números absurdos. É o país inteiro sendo testado todos os dias. 3 vezes por semana. Você tem que ser testado toda hora, a cada 2 dias, entendeu? Então é uma grande engrenagem que conseguiu fazer isso funcionar naquele momento. E aí todo mundo falou, nossa, os chineses realmente vieram para dominar o mundo e na hora que todo mundo se deu mal, batendo cabeça, um gritando, falando, vacina vira jacaré, não existe vacina, você é mentiroso, não existe pandemia. Tipo assim, a democracia ruído, todo mundo se matando, né, discutindo tudo, brigando por tudo. A China lá organizada, né, impondo uma realidade, uma condição. O ponto é que essa realidade, essa condição, ela veio muito mais de uma escolha e uma decisão política do que uma escolha técnica, científica.